O Porto não desarma. Traz Clarim. É o gol, pode ser o gol, é o gol. É o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol. O Beto João Pinto tinha mais a mão, rescaldo da 10ª jornada do campeonato, derrota caseira contra o Benfica por 1-0. Estamos aqui pós-game, portanto ainda bem fresquinhos, para espalhar aqui um bocadinho da azia e pronto, e fazer um bocado esta nossa terapia pós-jogo. Vamos começar, como sempre, pelo 11, ou vamos já fazer aqui um rescaldo desta azia que vai aqui? Prata, queres já dizer alguma coisa? Ou queres começar como normalmente? Posso começar como normalmente. Então, queres usar as estatísticas do PISA ou queres comentar o 11 do Conceição? Ali PP na direita, o que tu não querias, digo eu. Não quero, não gosto, não pratico esse é um bocado de limitar-te, não é? Tu, quando tens uma arma ofensiva que parece ser dos poucos jogadores com capacidade de jogar ali, criar ali problemas no meio, sobretudo com o Taremi e com o Otávio. Acho que tínhamos ali 3 jogadores para aproveitar muito bem o centro do terreno e que privas-te disso com a opção de pôr o PP ao lateral direito. Não concordo, nunca vou concordar com isto, tal como nunca concordei com o Corona ao lateral direito. Há aqui uma coisa que é o lateral que eu apontava para titular lesionou-se, não é? Então, não estava em condições. Era uma possibilidade, porque também não estava em condições para o jogo da taça, portanto era sempre uma possibilidade. Desse ponto de vista, entre ele e o Rodrigo Conceição, eu punha o Rodrigo Conceição, apesar de tudo, mas não é. Podemos explicar isto como uma solução de recurso, não é? Que o Rodrigo não dá ofensivamente o que o João Mário daria e o que o PP dá, tudo bem. Mas olha, deixa-me te contrariar então um bocadinho, porque para jogar PP à frente, quem iria sair era Galeno. E Galeno foi ali o abre-latas, não abriu latas, mas abriu 2 amarelos no início da partida. Ele cria ali os desequilíbrios nas transições. Se calhar o PP também poderia ter feito aquilo, mas como é que viste Galeno titular? Não me contrapôs nada, porque eu não concordo nada com isso, porque por muito que o Galeno seja o Galeno de Leverkusen, seja o Galeno que arrancou os 2 amarelos, o Galeno não é jogador que o PP é. Nunca vai ser, provavelmente. Não, é outro tipo de jogador para outro tipo de jogo que não é o jogo que eu quero. Certo, e que isso fique claro, porque não é por acaso, não é por emberração. Eu quero jogar de outra maneira, com menos dependência destas bolas nas costas, porque isto, bolas nas costas, é um recurso relativamente fácil e até o PP consegue fazer isso, consegue ir buscar as costas, tem velocidade para isso. Portanto, não me parece, no entanto, que tenha sido uma opção com grande, já que estamos a falar de uma derrota, com grande influência na derrota. Não, isso não. É mais uma questão de princípio. Não. Pis, como é que viste esse 11? Tens aí os números? Falhaste muito? O que é que tu querias que não apareceu? Ficou tudo igual. Porque pelos vistos que este PP de defesa direito. Pois, eu depois estava na dúvida, porque depois eu até comentei isso com o Prata, que devo ter metido a equipa da Alemanha e depois disse, ou então, porque estava a dizer que era preciso os 2 gajos na frente, ou seja, era preciso o Evan Nilsson entrar e nessa situação teria que ser o PP a cair. E pronto, é essa a segunda hipótese. E foi essa a equipa que precisa, mas depois eu até estava a comentar com o Prata que eu se calhar nem disse que era mesmo essa a equipa. Mas eu no comentário anterior disse a Sou. E a Sou teria que ser a descida do PP para termos o Evan Nilsson na frente. É isso. Tiraste a Evan Nilsson e meteste o Galeno. Juntamente com o Taremi e PP na frente. Estou acertando-os todos o mesmo.
É isso. Ninguém lava a taça. A mim não me choca o PP a defesa de direito e da maneira como jogou. Não, eu acho que ele faz a diferença tanto num lado como no outro. Tenho dúvidas que faça mais à frente do que a defesa de direito. Não sei, já tivemos jogos que já demonstraram o contrário, que ele foi onde fez a diferença foi lateral direito. Também tendo a achar que pode ser um desperdício, tendo em conta os jogadores que temos lá na frente, pá, e quando ele é substituído por um Galeno, que estando bem, pronto, ele teve bem na maior parte do tempo hoje, até sacando esses dois amarelos, até que começamos a criar perigo, até foi mais por ele, mas custa sempre mais um bocado. Mas o estar a fazer direito não me choca. Eu acho que se o João Mário estivesse bem, não daria aso a grandes dúvidas. O problema é que nem ele está bem nem ele está bem em termos de momento de forma, como pelos vistos fisicamente, porque eu acho que nem no banco estava, não é? Pelo menos eu esta perguntei só para ti e acho que era só o Rodrigo, não estava o João Mário, portanto ele nem sequer acho que devia estar bem para jogar. Rodrigo, se apareceu, acho que seria um risco maior, não sei. E portanto, não me chocou este 11 inicial, não tem nem acho que tenha sido tanto por aí. É claro que este jogo, mais do que, e nós vamos falar mais à frente, já sei, né, que vamos falar disso, já estás a falar dos amarelos que foram sacados, mas vinha pelo caminho, não é? Eu hoje também tive um caminho grande, não fui para Braga, mas entre ir de metro até Gaia, e depois de Gaia para casa, uma pessoa vai vendo muitas coisas, vai lendo muitas coisas e vai pensando também no jogo, e há um pormenor que nós nem sequer falamos no regresso, e que é para mim mais do que, ou melhor, antes da expulsão, porque a expulsão para mim é se calhar um momento-chave, mas antes da expulsão há lá um momento que define também muito o jogo, que é aquela defesa do Vlaco Dimos. Foda-se, é qualquer coisa. É uma cabeçada brutal, porque a bola vem ali bombeada, porque há um ressalto, não? O Zé tenta cruzar, só que a bola está ali um ressalto. E o Taremi, consegue mesmo assim dar uma tolada do caraças, e o gajo faz uma defesa incrível, incrível. Tinha comentado com o Prado ao intervalo. E isso podia ter mudado mudava com certeza, não é? Completamente a história do jogo. É claro que depois, e acho que até aí nós tínhamos sido se calhar a melhor equipa, por esses dois amarelos que já tínhamos sacado, da maneira como estávamos a sair para o ataque, da maneira como estávamos a criar perigo, da forma como estávamos de certa forma a maniatar o jogo do Benfica, que era um jogo até de mais posse, mas nem estavam a criar muito perigo, estavam a flanquear muito o jogo, não estavam a conseguir entrar pelo meio. Prova disso, o Enzo passou completamente ao lado do jogo, acho que estava a ser perfeitamente pacífico. Até que houve aqueles dois momentos, aqueles dois lapsos do Eustáquio. Vamos então recordar esses primeiros momentos da primeira parte para comentarmos. O Benfica até começa logo por cima, o primeiro ataque é deles, ou também ninguém à frente, mas atira por cima na resposta ao pontapé de canto, é um primeiro lance deles, um canto contra nós. Depois tem aqui mais alguns lances, mas de facto o mais significativo, temos o primeiro amarelo então ao João Mário, logo aos 6 minutos, previa-se ali, pronto, a pressão começar a aumentar e pronto, os amarelos a aparecer poderia ser bom para nós. Depois tem aqui um lance do Mateus Uribe que surge sem marcação na grande área, mas cabeceia por cima. Antes foi por pouco que Evan Nilsson não recebeu um passe de Taremi que o deixaria isolado. Alguns flashes do jogo, e eu ao ler estou-me a lembrar deles. Temos aos 11 minutos então outro amarelo, ou seja, eles nos 11 primeiros minutos já tinham 2 amarelos. Este foi o do Bar, mais uma ceifada outra vez ao Galeno. E parecia que as coisas estavam a correr bem. Depois há de facto esse minuto que estavas a falar, essa cabeçada do Taremi, depois do cruzamento do Zaidu. E é inacreditável, porque eu já estava a gritar gol, estava a ver a bola lá dentro, e é uma grande defesa do Vlaco Dimos. Depois destes momentos, então, temos um lance de perigo deles. Rafa Silva surge sem marcação na grande área, mas cabeceia a figura de Diogo Costa.
nota para o bom cruzamento de Grimaldo a partir da esquerda, aos 23 minutos, e aqui temos os lances decisivos, que entre aos 24 o primeiro amarelo do Eustáquio e aos 27 o segundo amarelo. O primeiro amarelo não me parece nada transcendente, o do Eustáquio, não corta nenhum lance de perigo, não entra com o pitão em lado nenhum, é uma falta. Pronto. Obviamente que com o primeiro amarelo, o segundo amarelo, já tendo amarelo, aquele segundo lance tem que ser. Sabes o que é o primeiro amarelo, não sabes? Sabes o que é o primeiro amarelo? É para equilibrar. É para equilibrar, sim. É os dois vermelhos. E não sei se já tinha perdoado, que na minha ótica, depois ele também não deu para amarelo para nós, mas na minha ótica, aqueles lances em que se impede o guarda-redes de colocar a bola rapidamente na frente, eu pensei que até estava estipulado que seria sempre amarelo. E há o lance do tipo que comecei a detestar hoje, meteu-me muita azia, o do Gonçalo Ramos, que com o pé tira a possibilidade do Diogo Costa lançar um contra-ataque e o gajo marca a falta e não dá amarelo. Já seria o terceiro. E eu tinha essa ideia, Pires, se calhar até me pode esclarecer se é ou não para amarelo, mas tinha a ideia que sempre que um gajo impede que o guarda-redes reponha rápido a bola no jogo, basicamente anti-jogo, não é? É ali. Claro. E pensei que o amarelo estava estipulado. Ele depois de não ter dado esse, há um jogador do Porto também que ainda na primeira parte faz algo similar e ao Vlaco Dimos ele também não dá o amarelo. Mas no Diogo Costa ainda é mais evidente porque o Vlaco Dimos ia lançar a bola com a mão. Exatamente, ele ia lançar a bola com a mão e ele mete-se à frente. No Diogo Costa ainda é mais escandaloso porque ele está preparado para lançar o ataque com o pé e a mandar para o pontapé e vais ter-lhe a bola daí. É um amarelo escandaloso. Ainda tens o outro que é do Grimaldo sobre o Otávio. E tens o Grimaldo sobre o Otávio, é isso. Ele faz o chapéuzinho por cima dele. Falta do Florentino em cima da área, do Galeno, também na quina da área, também não deu amarelo. Aí já depois da expulsão, a questão, essa do Florentino. Provavelmente. A questão é que aquilo era um ritmo impossível de manter. É impossível. Claro. A partir do momento em que ele dá 2 amarelos que me parecem justos, por faltas por trás sobre o Galeno, a partir do momento que se percebeu que ele da primeira oportunidade ia tentar compensar e compensou nesse destaque, ele mais cedo ou mais tarde ele ia ter que travar, não é? E não pôde travar na questão do segundo destaque, não vamos entrar nesse sportinguismo de nos queixarmos do primeiro amarelo, foda-se, não. Como o Sporting fez ano passado com o Coates, exatamente no jogo com o Dragão. Só porque o primeiro amarelo não significa que o segundo não seja inadmissível. Portanto, não vale a pena sequer discutir isso. Podemos discutir sim os amarelos eventuais o segundo amarelo eventual ao lateral, mas pronto, nem quero ir muito por aí. Queria mais concentrar-me no momento que define o jogo. Agora, peraí, tens mais um ao Rafa, logo a cena com o PP. É involuntário, não sei o que mais, mas basicamente acerta-lhe com o PP no ar. E depois ele cai mal. Nem falta foi. Mas originou o amarelo ao Luís Gonçalves nesse lance. Eu percebo que haja a tentação de estar a falar de todos os lances arbitrados. Eu não vou falar. Quando a primeira falta do moço é para amarelo, é o que é, não é? Não faz sentido. O lance o jogo não se decidiu por aí, decidiu-se porque houve um jogador que não se soube adaptar a este critério do árbitro. Houve um jogador nosso. Não, ao critério do árbitro não. Se disseres que ele não se soube adaptar ao facto de ter amarelo, isso tudo bem. Ao critério do árbitro não. Esse não foi o critério do árbitro. O critério do árbitro. Qual é o critério do árbitro? Até àquele momento o gajo estava a dar amarelo a tudo que mexe. Então acabámos de dar 3 ou 4 exemplos de gajos do Benfica que ele não deu. Estamos a falar do Grimaldo antes do amarelo do Eustáquio. Estamos a falar do Gonçalo Ramos que não deu antes do árbitro. Estamos a falar do Rafa. Mas também não deu a nós. Mas o nosso é depois, no final da primeira parte. Já depois da expulsão. Eu acho que um gajo tem que ser minimamente inteligente. Eu acho que se há a mínima.
até podes ter outra percepção. Imagina que nós temos a percepção que o gajo está a tentar equilibrar o jogo em termos de amarelos. Certo, foi a percepção que tivemos. Foi o que ele fez. E percebemos como se é o nós futebol. percebemos, o jogador também tem que perceber. Certo, aí quiseres, estar que não há. Se quiseres, ponho antes assim e então ficamos todos contentes. O que interessa é que há ali este era um jogo que estava a ser equilibrado com ascendente nosso. Nós estávamos a ter, porque nós estávamos a enfrentar o invicto. A equipa invicta, os gajos que não perderam com o Paris Saint-Germain, que brilharam em Turim e não sei o quê. E sobretudo todas essas loas estavam a ser concentradas muito em dois jogadores que hoje me pareceram um bocado banalizados, sobretudo o Enzo. Tudo bem que ele vira bem o jogo para o lado contrário, tudo bem, conseguiu fazer isso pelo menos umas 2 ou 3 vezes com algum critério e com alguma qualidade, também um bocado fruto de desatenções nossas, de darmos também muito espaço à ala, provavelmente por estratégia, porque preferimos que eles recebessem longe, colados à ala, mas depois é preciso fechar rápido. Por exemplo, há um lance muito perigoso na primeira parte em que não fechamos rápido no Grimaldo e depois o Grimaldo consegue cruzar e o Rafa faz um cabeceamento péssimo. Aliás, o Rafa perdoou 2 golos antes de marcar o gol da vitória, não é? Mas a questão aqui é que tínhamos um jogo que estava com uma determinada tendência, e a tendência por acaso até me estava a agradar, porque via o Benfica com pouco banco para manter o tipo de jogo que estava a fazer, porque toda a malta que eles têm para controlar o jogo, como estavam a tentar controlar, estava em campo. De fora tinhas meia dúzia de trutas o Neres, que era a arma secreta, era o gajo para entrar se as coisas estivessem a complicar, ou até, como aconteceu, que se fosse preciso eles assumirem o jogo, porque eles tinham posse de bola, mas não estavam a fazer grande coisa com isso, porque estavam a cair um bocadinho na nossa estratégia, estavam a tentar ter bola, mas estavam a ter bola em zonas muito perigosas, e nós recuperamos a bola até várias vezes em terrenos avançados, apesar de não termos feito grande coisa com isso, e nisso eu entro muito na minha ideia outra vez do Galeno. O Galeno é um gajo que desperdiça muito jogo, e não desperdiçou aqueles 2 primeiros lances porque os gajos vêm por trás e traçam. Se fossem espertos, se calhar deixavam-no ir. Porque o Galeno atualmente é muito perigoso na profundidade, mas de frente para o jogo não o vejo a fazer tantos estragos, sinceramente. No primeiro caso ele deixou ir. Eu se calhar já foi ali muito em cima da área. Foi um bocado parvo, de facto. O João Mário, acho que podia ser para podia traçá-lo muito mais longe da área. Como fez o Bá. Exatamente. Mas a questão aqui fulcral, eu também vou-me perdendo sempre, é que o caminho do jogo estava a ir num sentido que me agradava. Porque eu sentia que nós íamos emergir cada vez mais no jogo, apesar de já estarmos por cima. Porque eu sentia que eles não iam conseguir manter aquela, vou-lhe chamar, compostura que estavam a ter. Estavam muito certinhos, tirando o Enzo, estavam todos muito certinhos, estavam com aquela garra de ok, perdemos a bola, vamos tentar matar a jogada logo com falta, que é para não sofrermos dissabores, e estavam a levar os amarelos e não sei o quê. Tudo bem, estavam com um bom plano de jogo, mas era um plano de jogo insustentável do ponto de vista de, por exemplo, se eles chegam ao intervalo com aqueles amarelos e com 11 para 11, nunca poderiam fazer aquelas substituições que fizeram. Certo. Eles tinham banco para o que acabou por acontecer, mas não tinham banco para um jogo que se arrastasse na toada que estava a ter na primeira parte até à expulsão do Eustáquio. É o que me parece.
Mas eu tenho que falar mais um bocadinho do árbitro. Tenho que falar mais um bocadinho no árbitro, porque estou aqui a passar pelo 0-0. Oh, meu, e tu ainda há bocado utilizaste a palavra critério, muito bem. Mas o critério é que o VAR tem amarelo e, de facto, no minuto, ainda não vi na televisão se as faltas são decentes ou deixam de ser decentes, mas é inacreditável. Nós também conhecemos futebol, como há bocado dissemos, a Itália deu o amarelo para compensar. O primeiro amarelo ao Eustáquio para começar os dois amarelos aos Benfica, dois vermelhos claríssimos, não há hipótese, os dois amarelos, e tens ao minuto 42, então, o tal amarelo da mão na cara, que obviamente o Otávio faz o teatrinho dele, etc. Um barulho ensurdecedor ali em cima do gajo, etc, não marca. A bola segue, na sequência, é uma bola metida na esquerda, muito difícil de ganhá-la, e o Evanilson posiciona-se à frente dos gajos, consegue segurar a bola, consegue segurar ali a bola e tal, e o gajo, pima, manda-lhe outro cacete, em menos de um minuto, e o árbitro não dá o segundo amarelo, pela sequência de árbitros, com aquele barulho todo, o banco todo a protestar, muito bem o Cláudio Ramos a levar amarelo, até gostei, senhora, quando vi que era o Cláudio Ramos, sim, senhora, mas estamos a falar de um minuto, duas faltas sucessivas, e ele não deu o segundo amarelo. Aí é que está a grande dualidade de critérios. E aqui ainda tinhas a cena de compensar, não é? E tal, não compensar o jogo, endireitar o jogo. Dois amarelos num minuto? Dois amarelos num minuto não é amarelo? By the book, podes ter razão. Ok? Mas o Eustáquio não lhe deixou de ouvir a nenhuma. Não há, tens toda a razão. Não é isso que estamos a falar. Estamos a falar, claro, não há dúvida nenhuma da expulsão, mas se nós estamos a defender que ele dá o primeiro amarelo ao Eustáquio, porque já tinha dado dois amarelos ao do Benfica, se não concordamos que ele não poderia fugir, porque são dois amarelos. Ele não poderia fugir, apesar de ter fugido a outros, como aquele de Gonçalo Ramos quando o faz antijogo, e a do Grimaldo, quando o Diogo Costa a lançar, e o Grimaldo, o Otávio, apesar de ter fugido, mas acho que aí era escandaloso porque o Galani é lançado, mas nós estamos a defender que ele quer equilibrar o jogo. Aliás, o Prata até estava a dizer com uma piada, tipo, já deu ao Engenheiro, já está 2-1 em amarelos, e depois quando deu ao Eustáquio, já está 2-2 em amarelos. Até estávamos a fazer essa contagem, tipo, já está equilibrado. A partir do momento em que sabemos que eles são fracos e que é assim que funciona. Pronto, mas é por isso que nos temos que queixar neste caso. E é por isso que quando ele expulsa um gajo do Eustáquio, quando ele expulsa o Eustáquio, e é bem expulso, o Eustáquio mete um nojo de caraças, é bem expulso, eu se fosse benfiquista também estava a pensar, o gajo agora vai, à mínima coisa vai equilibrar esta merda e vai expulsar. Da mesma forma que nós nos dissemos que o Vendel foi um bom contra o Atlético de Madrid, porque sabíamos que ao expulsar um gajo do Atlético de Madrid, à mínima coisa ia expulsar um gajo do Porto, e foi isso que aconteceu. E o normal é que aqui acontecesse a mesma coisa. À mínima coisa, vai equilibrar novamente. E a dualidade de critérios foi: quis equilibrar nos amarelos, não quis equilibrar nos vermelhos. E no VAR tinha a tarefa facilitadíssima. Aliás, e o treinador do Benfica, depois, o gajo é tão puro que nem fugiu a isso e disse: eu tirei os 3 porque conforme estava o jogo, iam ser expulsos. Não iam acabar com 11. Pronto, olha, foi tão transparente que disse logo, e até podia dizer, o VAR é que não acabava mesmo. E aí custa por isso, por estar um barulho ensurdecedor, o amarelo para o Otávio, não sei o quê, a bola segue, ele pima, manda outros cacete. Bem, o gajo não dá o segundo amarelo. É incrível. É incrível. Com esse contexto todo. Não literalmente dos lances. Eu não discordo disso. Não discordo que... O VAR, tal como o Eustáquio, fosse aceito. Não seria... Não é da mesma maneira. O Eustáquio não deu hipótese. O Eustáquio não deu hipótese. O Eustáquio fez um segundo amarelo alaranjado. O segundo amarelo, o primeiro não, o primeiro. É isso que eu estou a dizer. É que o Eustáquio não lhe deu dúvidas nenhumas. O Eustáquio fez uma falta tão estapafúrdia que o árbitro, mesmo que tivesse com vontade de nos foder, disse, até ficaria aliviadinho. Até ficou aliviadinho. Vamos assumir que ele estava com vontade de nos foder. Ficou aliviadinho. As faltas que o outro gajo faz, eu não sei, eu não queria dizer isso porque eu não sei como é que é do Otávio, porque ano passado o Evanilson foi expulso por uma merda dessas. Meter a mão na cara. Mas a outra é colar à linha, o gajo, eu não sei, o que me pareceu da bancada é que ele dá-lhe uma ancada, é com a anca. Não sei se lhe dá uma trancada com o pé.
Pá, reservo Mete o pé à frente. Mete o pé à frente. Reservo-me a ver novamente, mas acho que deixa, permite interpretações a do Eustáquio não permite interpretação nenhuma. Tinha que ser segundo amarelo e talvez até vermelho direto numa interpretação demasiado até rigorosa, mas pronto. Mas no primeiro, porquê que ele dá amarelo ao Eustáquio? Porquê que no primeiro lance ele dá amarelo ao Eustáquio? Numa falta perto da área do Benfica, que não corta nenhuma lance de perigo, porquê que ele dá amarelo ao Eustáquio? Porque é fraco. E quer equilibrar. Certo. E quer que não expulsa o VAR. Eu não fiquem com a ilusão de que eu não estou a concordar convosco. Eu estou a dizer que o nosso jogador foi... quero ser novamente claro. Há um jogador hoje que nos custou 3 pontos. Muita pena minha, que eu até gosto do gajo. Pronto, eu também gosto dele. Estou a arranjar aqui um cantinho para ele no meu coração. Mas porque não era um jogador que me entusiasmasse por aí além. Mas está a crescer cá dentro. Mas hoje fodeu-nos. E é muito importante dizer isso. Um jogo que estava a ser equilibradíssimo, com tendência para nós, transformou-se num jogo de sentido praticamente único. E depois vamos falar da segunda parte, porque não foi de sentido único, porque a equipa, porque o Porto foi Porto. Caso contrário, teria sido muito mais desequilibrado do que foi. O resultado de 1-0 chega a ser até um pouco, não é descabido, mas também não é muito justo para o que o Porto fez. Mas a verdade é que fomos castigados por um erro individual grave. Pronto, é só isso. Se o árbitro podia ter estado melhor, sou capaz de concordar convosco, mas o erro principal não é do árbitro, é dos jogadores. É só esse o destaque que eu quero fazer. Deixa só então acabar a primeira parte. E vocês estavam a dizer que tinham tu estavas a dizer que tinha um sítio guardadinho para o Eustáquio, eu tinha um sítio guardadinho para ele na minha equipa da Fantasy e vai continuar lá porque expulso não posso tirar, raiz a parte. Mas na primeira parte ainda temos um lance do David Carmo, mesmo a finalizar, já depois desta confusão toda, cabeceio por cima e que também foi um lance bastante perigoso. Partimos então se calhar para a segunda parte e se calhar pegas agora um bocadinho, isto também para falar. Primeiro já ficou aqui mais ou menos analisada. A segunda parte assim, aí sim, o Benfica começa por cima. Tem ali alguns lances engraçados, em particular uma finalização do Rafa. O Porto já numa toada mais a deixar ainda mais o Benfica assumir o jogo, com mais um, só que se calhar, e já o comentário das substituições vocês já o fizeram, não é? O Benfica tinha 4 amarelos e tirou 3 dos amarelos ao intervalo, sendo que a surpresa foi a questão do Enzo e não o do norueguês lá do meio campo deles. E entrou bem no jogo, mas o Porto aparentemente pareceu que quis ganhar o jogo e é assim que te vou passar a bola, Pis. E se calhar esse querer ganhar o jogo fez com que perdêssemos. Mas era um bocado contra a natura do Conceição. E se calhar contra o espírito do Porto. Tu achas que não é? Vimos ali no início ou pelo menos eu vi, não é? Porque não estava a abrir a vossa beira, períodos deles a dizerem para pressionar na saída de bola do Benfica. E nós com 10. Nós com 10 e há um lance curioso logo no início da segunda parte, em que a bola sai pela linha lateral. Junto ali ao Vítor Bruno e ele sai disparado do banco a pedir para repor logo. Logo a pedir ao penha-bolas para dar logo a bola na altura acho que era o Galeno, que até estava prestes para lançar a bola. Que depois não lançou e ficou para o Zaidu. Que eu virei para o play do lado e disse, fantástico este Vítor Bruno. E ele disse, fantástico porquê? Estamos com 10, fantástico porquê? Mas transmite à equipa que queremos ganhar o jogo. E não sei o quê. Porque depois aquilo não deu em nada, não é? Porque teve de esperar pelo Zaidu, para o Zaidu lançar. Mas aquela saída do banco, pegar na bola e dar logo ao Galeno. Isso aí também já foi um reflexo, se calhar, de que eles também queriam, ou vinham do balneário, também com esse intuito de querer ganhar. Aliás, até porque acaba de ser um bocado surpreendente a forma como o Benfica faz logo 3 substituições, e nós percebemos na altura porquê.
o treinador no fim acaba por confirmar isso, que é basicamente por questão dos amarelos. O Enzo realmente, pá, hoje foi uma nova, pá, tanto a nível até de marcar cantos, até mesmo passes fáceis no meio campo falhou. Mas mesmo assim surpreendeu-me dele ter tirado. Outra coisa que surpreendeu foi o Porto não ter feito nenhuma alteração. E mais curioso ainda, foi mesmo durante a primeira parte, ele ter posto a aquecer Bruno Costa, Verón e Rodrigo Conceição. Logo esses três. Portanto, nem sequer colocou o Gruitch na equação para reforçar o meio campo. O Bruno Costa ainda deve estar a aquecer neste momento. Sim, e ele mereceu bem, o Bruno Costa. Mereceu bem. Mas o Gruitch nem sequer fazia parte ali da equação para reforçar o meio campo. Embora eu compreenda que mesmo aqueles três estivessem ali a aquecer, podiam servir de qualquer das formas para reforçar o meio campo, ou pelo menos via perfeitamente uma troca de Verón. Eu acho que até ele nem troca na altura o Verón por Evanilson, porque ele ao fazer isso acho que ele até podia, o que ele ia fazer era colocar o Taremi à frente e pôr o Verón na posição do Taremi, que o Taremi com a expulsão começou a fechar muito mais o lado direito, descaído muito mais para o lado direito, e o Otávio numa posição mais central, e deixa o Evanilson mais lá na frente. E eu tenho para mim que não mete Verón na posição de Taremi, porque ele continua, quer dizer, ainda não taticamente não é tão evoluído ou não pensa tanto o jogo como o Taremi. E portanto não lhe ia dar garantias defensivas de conseguir fechar o flanco esquerdo do Benfica. E acho que é por causa disso que até não o mete mais cedo. Eu acho que ele até só entra depois já estamos a perder, acho eu. Não, acho que não. Não, entra antes? Acho que sim. 67. Então é logo a seguir também. É logo a seguir o gol deles. Porque é esse posicionamento, é isso. Mas é o posicionamento que estás a dizer, é esse posicionamento que inicialmente ocorre. Ou seja, o Verón vai para o lugar do Taremi e o Taremi posiciona-se na organização. Mas é como tu dizes, foi muito pouco tempo para fechar os gols deles. Sim. Isso foi pelo lado esquerdo, portanto a culpa foi do Verón. Não, estou a brincar. Mas porque na altura eu até digo, por mim, a fazer substituição, eu até trocava mesmo taticamente Verón por Evanilson. E deixava a Verón lá na frente. Mas desculpa, mas eu acho que foi isso que aconteceu. Pelo menos. Na frente. Quando entra ele vai para depois. Não, é muito rápido. Não, é muito rápido. É muito rápido. Sofremos o gol. Logo assim entra Martínez. É, exatamente. Depois de sofremos o gol, ele mudou outra vez, mas eu terei que rever mais uma vez. Foi 4 minutos. Tinha a ideia que ele ficou na frente. 2 minutos. Mas me tenho a certeza que eu estou a ver o posicionamento e o lance que dá, que é o nosso lance de perigo antes do gol deles, não é? Que é o PP a fazer ali magia pelo lado direito, já é com o Verón lá. E com o Taremi no meio, mas pronto. Pode ter sido ocasional. Não sei. Pode ter sido. Não sei. É muito rápido. Porque aquilo foram 2-3 minutos. Até ele entrar e depois ter o golo, aquilo é muito rápido. Podemos voltar à Mister. Há uma coisa que, por exemplo, quando foi a expulsão, o Taremi encostou à esquerda, houve logo uma outra. Desculpa, à direita. Houve logo um lance. O Benfica teve poucos lances efetivamente perigosos, mas os que teve foram muito, muito perigosos. Portanto, sim, faltou falar da primeira parte. Sim. É esse lance em que o Taremi nanou e deixou o norueguês. Exato. Mais fácil. E afinal estávamos a falar o nosso é o Marco e ele é o... Pronto, é lá o nome dele. Frederic, pronto. E afinal o Diogo Costa não defende. A bola vai bem. Bate nele. Realmente hoje não estava para nós, porque esse lance é incrível. Não é? E há outros lances, eu por acaso está a dar o jogo agora outra vez. Há um lance no início em que metem a bola no Evanilson e a bola fica no calcanhar dele de uma maneira tão azarada. Eu falei aí no início. Depois. E há um outro lance em que há vários remates dentro da área e acaba com um remate interceptado do Otávio também no início. Pronto, hoje de facto não era para nós. Mas há, portanto, esse facto do Taremi estar ali limitado, ter que encostar atrás, por exemplo, para tapar esse Arnes, e depois na segunda parte era outro Arnes, era o... Olha, outro azar que tivemos, o Draxler ter-se lesionado, não é? Podia ter ficado mais tempo em jogo, era ótimo para nós.
mas entrou um gajo para jogar mesmo, depois até foi para a frente e o Rafa caiu ali muito na esquerda e foi por aí que criou o gol. Mas poderia pedir ali o facto de termos o Taremi ali naquela posição a desgastar-se, poderia ser algo que fizesse o Conceição mexer ali mais cedo. E, por exemplo, o Galeno teve em dúvida até a hora do jogo, acabou por jogar muitos minutos, não é? Também estava a contar que ele saísse mais cedo, por exemplo. Outra coisa que poderia fazer a equipa, mas eu compreendo também porque eu não via a equipa a jogar mal. Via, por exemplo, que, contrapondo até o que acabei de dizer e o que o Pires disse, o que o Lama estava a falar há pouco, a própria capacidade de pressão com 10, se calhar só é possível com o Evan Nilsson, com as rotinas que o Evan Nilsson, o Taremi têm e com o Otávio que se junta a eles, que é uma coisa que já vem de trás e que está muito rotinada e que é uma das nossas maiores características mais fortes do nosso jogo, que é a pressão que fazemos sobre o adversário. E isso provavelmente fez com que o Conceição não mexesse na equipa e eu acabo por concordar. Eu do Conceição, a única coisa que não concordo é o PP de fazer direito, porque o resto consigo ver, mesmo isso consigo ver razões para o fazer, mas não concordo com elas. Aqui, as razões que vejo, também isso, poderia aceito. E nisso notava-se no Benfica, uma posse de bola até um bocado passiva, que era, eles aproveitavam-se muito de dois trincos basicamente, que era na primeira parte o Enzo e o Florentino. Vamos ser claros, que é para que não há benfiquistas a ouvir-nos. Estavam cagados, entraram cagados no jogo, cagados. E mesmo exatamente contra 10. E mesmo contra 10. Estavam com medo de sofrer um golo contra 10. Sempre. Estavam com medo de ir com demasiado cedo ao pote. Sempre. Sim. O jogo todo. Até contra 10 estavam com medo de ir com demasiado cedo ao pote. A própria substituição de 3 gajos com o amarelo ao intervalo foi cagona. Foi substituição por substituição? Foi tudo. Foi acho que um bocadinho mais com o Neres. São lugares sei que são jogadores um bocadinho mais ofensivos, sobretudo o Neres e o Draxler, mas tirando o Enzo e metendo o Arnes no meio, é uma substituição mais defensiva. Sim. Porque o Arnes é outro tipo de jogador. É outro tipo de jogador. Tem um potencial para ser um ótimo caneira. É aquele gajo que é muito jeitozinho em qualquer lado, encaixa em qualquer lado, mas nunca será um grande jogador. É isto que vai ser o Arnes. E rapidamente os benfiquistas vão se cansar dele, como eu me cansaria se ele fosse jogador do Porto. Mas é cagão. Foi cagão ao lançar um 11 que dependia dos laterais e da inspiração do Rafa, um único jogador, que é o Rafa, que voltou a decidir um clássico no Dragão passados estes anos. Eu vejo os benfiquistas falarem muito, a última vez que ganhamos foi o jogo do Félix. Pronto, é o marketing, não é? O marketing entrou-lhes na cabeça, não consegue sair, mas quem ganhou esse jogo foi o Rafa, cara. Primeiro marcou o gol da vitória, depois criou o lance que deu o gol do Félix, que só teve que encostar. Portanto, voltou a decidir outra vez. Hoje felizmente teve algo perdular porque teve outras oportunidades para marcar, acabou por marcar até a menos escandalosa que teve, apesar de ali teve algum tempo para rodar, mas eu achei que o Benfica foi demasiado temoroso e passando portanto, este Benfica que eu vi hoje, tal como o Benfica que eu vi em Guimarães, não me assusta muito. É um Benfica alemão, digamos assim, mas alemão, um alemão é uma Benfica fiável, não entusiasmo, sinceramente. E acho que o poder de fogo é o Rafa, e acho que eu, se só tivesse o Rafa e o Neres como poder de fogo, eles tinham que jogar sempre, não é? Mesmo estando bem, tinham que jogar sempre os dois, porque não me parece que eles tenham muito mais soluções para atacar, para nos criar problemas deste género. Eles têm um bom esquema para especular com o jogo, para ver o que é que o jogo dá, mas depois para ferir o adversário, acho que é pouquinho.
E com isto passo, eu com este jogo, pronto, o tempo me dirá ou não se estou a dizer mais uma parvoíce, porque nestas coisas, quando um gajo faz previsões, arrisca-se muito a dizer asneiras, mas eu acho que hoje começou a perseguição. Não, isto faz mesmo falta falar com este gajo depois de um jogo destes. É assim, eu disse isso no lançamento do jogo. Eu vi poucos jogos do Benfica para poder avaliá-los. O que vi hoje não me entusiasmou. Estou sincero. Opa, é isso pode parecer parvo. Se eu fosse do Benfica, se o Porto estivesse a jogar tanto tempo contra 10, eu queria mais da minha equipa. certo. Queria muito mais da minha equipa. Tal como quero muito mais da minha equipa do que jogar para a profundidade do Galeno. Quero outras coisas. Quero um gajo que seja capaz de ir na profundidade, como a PPE, mas que seja capaz de fazer outras coisas. Portanto, é este tipo de exigência que nós temos que pôr em jogo. E temos que ver, o Porto, para ser campeão, não precisa de jogar às mil maravilhas. Precisa de jogar melhor que os outros. E acho que o Porto é a melhor equipa que o Benfica. Sinceramente, pelo que vi hoje e pelo que vi noutros jogos, acho que é uma equipa boa para terminar. Estou com aquela sensação que tive com o Sporting do Amorim, que depois me fodi, porque depois o Amorim durou até ao final, não é? Conseguiu levar aquele joguinho de merda até ao final e foi campeão. Veremos se acontece com o Schmidt a mesma coisa, mas isto não me entusiasma muito. Acho que nós temos melhor equipa, mas na certeza, porém, de que já tivemos os jogos com as equipas principais em casa, todos. Ou seja, vamos fazer na segunda volta esses jogos fora, o que será complicado, e na certeza, porém, de que para a perseguição ser efetiva não podemos dar mais a becas. Vamos ter que jogar sempre com a impossibilidade de erro. Mas acho que somos capazes disso e acho que temos a melhor equipa com o Benfica, portanto começou hoje a perseguição. Isso era outra coisa que se tu tivesses ganho, para além de teres passado para primeiro, ainda ias meter uma pressão do caraças do Benfica, porque ainda vai apanhar o Sport, ainda vai apanhar Braga até ao final da primeira volta. Que eles ainda vão ter os jogos mais complicados que nós já tivemos, apesar de ter sido em casa. Mas voltando àquela situação, mesmo de eles estarem já com 2 trincos, basicamente, eles tinham um jogo lá está, demasiado até seguro, mas arriscavam sempre na posse de bola. Na saída do jogo, era sempre através dos centrais. Sempre através dos centrais, mas um jogo muito, muito depois protegido, até e com os laterais a abrir muito jogo, ainda por cima com esses dois trincos. Coisa que quando então nós passamos para 10, já antes com 11 já não fazemos muito isso. Ou então quando foi para 10, o David Carmo e o Fábio Cardoso devem ter, aí nesse aspecto, devem terem agradecido ao Eustáquio. É que depois já nem sequer se tentava sair a jogar. E eles devem ter agradecido, porque os nossos centrais com a bolinha nos pés, menino, não é? Aquilo é um Deus me livre. Então para eles deve ter sido um alívio. Diogo, bate lá na frente do Taremi. Estás a ver? Taremi, Evanilson, estão ali encostados do outro lado. Ali é o Grimaldo, que é baixinho. É para ali que tens que atirar. E para eles foi um alívio. Mesmo antes, acho que já se notava um bocado isso, sobretudo no Carmo. Sim. Ele e o António Silva, não sei quem ganhou o. Como é que tu lhe chamas? O bacalhau. Exato. Porque a ver quem manda a bola mais alta, foi ali uma competição à parte. O David Carmo teve várias oportunidades para colocá-la lá. E mesmo assim era sempre para Diogo. Eu pensei que ias dizer outra coisa, que é uma linha defensiva encostada atrás é ótima para o Carmo e o Fábio Cardoso brilharem, também é. Sim, isso também seria. Vai mais de encontro às características deles. Olha, vamos acabar então de ler aqui os lances da primeira parte, porque temos alguns comentários e para o episódio não ficar muito longo, porque longo já vai o ser. Falta-nos comentar antes do gol do Benfica o nosso grande lance de perigo na segunda parte, que foi o atraso /corte. Eu agora já estive a ver na televisão, lá fiquei com a sensação que poderia ser atraso do Gilberto para o Vlaco Dimos com a interseção do Taremi. Na televisão acho que ele está a aliviar a bola e o Taremi mete o pé e daí o remate para a baliza. Mas lá tinha ficado a sensação que podia ser atraso, o atraso é que tinha sido mal feito. Por acaso é exatamente ao contrário. Eu tinha a ideia no campo que era isso que tu dizes,
ou seja, que o Taremi pressionou. Eu agora fiquei com a sensação que é um passe kamikaze do Gilberto Barretos. Não, eu acho que ele Mas tinha o problema é que para a esquerda tá mesmo, mesmo não em para o cima. Redes. O Taremi está eu acho que é mesmo. para o Não, mas Redes. não, o Taremi não toca. Se é para o Redes é falta. Eu acho que o Taremi toca. Se é Mas para eu o acho que Redes é falta. mas Mesmo mas com o eu acho que toque o do Taremi Taremi. Mesmo com o toque do Eu Taremi. não eu sei. estava em campo, Tenho estava na dúvidas. dúvida, mas agora dou-vos razão, que realmente esse lance é. Opa, ou então o gajo descobriu uma cena nova, não é? Que quando estão apertados, remata para a tua própria baliza, que assim o Redes pode fazer o que quiser. E eu continuo a achar que foi atraso, eu continuo a achar que ele quis atrasar, mas o Taremi toca na bola. Agora não sei se Certo, isso. mas o tocar não pode anular o atraso. O tocar é o Não. tocar, não é? Tentas interceptar a bola, mas é o passo. Então é o passo. falta. Nesse caso é falta. Sim, que era a ideia que estava lá, mas na televisão agora pareceu-me que ele estava a tentar mandar para o outro lado, já nem era para o Redes. Ele viu-se aflito e ia mandar para a esquerda, mas não sei. Temos esse lance de perigo, depois um lance de perigo mais. Temos um remate do Verão no final, que até foi marcado fora de jogo, mas que tenho dúvidas que esteja fora de jogo, não vi na televisão, mas lá pelo menos fiquei com algumas dúvidas. O Benfica, por seu turno, tem mais alguns lances de perigo, uma boa jogada com depois um remate por cima da baliza e depois ali um quase autogolo do Carmo para a defesa do Diogo Costa. O que é que ia dizer mais? Substituições. Como é que viste as substituições, Pis? Além dessa primeira que o Prata já pôs em campo, já analisou. Temos depois então a reação ao gol com a entrada do Wendel para o lugar do Zaidu para fazer o corredor esquerdo e o Tony Martínez para o lugar do Galeno. É aí sim ficar dois alas bem abertos. Três avançados. Achei substituições naturais de quem depois tínhamos que andar atrás do resultado. Sim, do Zaidu. Falta-nos falar aí o Zaidu no lance do gol. Pois, se calhar. É que no lance do gol, enquanto estamos a ver se o VAR validava ou não, ou se mantinha a decisão, eu estava a dizer, fosse o Zaidu, mas nem para matar ali a jogada serve, porque teve a oportunidade de matar ali a jogada e não conseguiu. E aí, pronto, não sei se teve alguma coisa a ver também com esse lance ou não. O que é certo é que o Wendel, eu até gostei muito da forma como ele entrou. Entrou quase tudo, pelo menos. Entrou bem. Eu acho que até entrou muito bem. Não sei se foi algo tático, ou foi algo físico, ou foi um castigo ao Zaidu, mas acho que resultou. Por acaso acho que resultou bem. Acho que ele entrou bem. O Martínez, tendo em conta as características dele, que é um jogador de luta, de raça, de mostrar ali uma certa coragem à equipa, também acho que era importante. E teve uma cabeçada. Teve uma cabeçada, foi pena ter ido à figura. Esperava mais dessa talada. E foi pena, e nem foi preciso fazer uma defesa como ele fez na primeira parte. Foi um bocadinho como a Rafa na primeira. Mas pronto, aí já achei natural. Terminei com o Rodrigo. Terminei com o Rodrigo. E quem foi a outra? Rodrigo para o lugar do Fábio. Fizemos 4 então. Não. Foi o Rodrigo, foi Tony. O Rodrigo não foi antes, depois saiu alguém. Não, fizemos só 4 porque fizemos 3 paragens na segunda parte. Ok. E na última é que ele podia meter o Rodrigo e mais alguém. Mas é só meter o Rodrigo. Vamos ao 11, ou então ainda as palavras do Conceição. Mas aí deixa-me só dizer-te. A última substituição, não sei o que é que o Conceição pretendia com aquilo, mas não resultou assim tão bem, até porque eles até nos descontos conseguiram controlar mais ou menos o jogo, ganharam lá umas faltas perto da nossa área, enfim, mas recuar o Uribe para central, tirar o Fábio Cardoso, não sei porque é que não se tira logo o Uribe, por exemplo, percebes? Aí não percebi muito bem, mas também já foram aquelas substituições. Mas o tal lance do Verão ainda é depois de... não, há outro de Verão. Há um Verão remate cruzado e há um de Verão que a bola morre no esse é o último lance da partida. Esse é o último lance da partida. Ok, sim. Muito bem. MVP Prata ou palavras de Conceição? Conceição tentou fazer uma morinhada, não é? Certo.
Não, achei bem. Acho Tipo, o que Conceição começa com as três equipas, a dizer que fomos a equipa mais competente das três equipas. Também diz lá que foi a única a tentar fazer jogo limpo, em termos de jogo limpo fomos melhores, assim, mas qual é que mete o jogo limpo. E pronto, e terminei com somos melhores. Eu prefiro destacar essa parte final, o resto pronto, é política, não quero estar por aí. Mas a parte final, eu concordo, ainda por cima acabei de dizer isso há bocadinho. Concordo, acho que somos melhores, acho que temos que tem que ser isso a nossa gasolina para a recuperação. O acreditarmos que somos melhores, eu acho que sim. Mas a questão do. E já agora, Prata, e agora tentando perceber aquilo que ele estava a dizer quando estava a sair do estádio, porque ele estava ali a mandar umas costas pescadas para a bancada, e deve ter sido algo, vamos ganhar, ou algo do género, porque nesta sequência do que ele disse, sim, ia bater no peito. Sim, para quem não estava lá, ou quem viu na televisão se calhar não viu isso, o Conceição deixou entrar em todos os jogadores no túnel e depois veio sozinho. Situação que faz quando não ganhamos. Raramente vimos isso. Eu não sei se ele estava à espera de levar eles a subir, como é óbvio, ninguém estava com vontade de assobiar, e isso é um bom sintoma da exibição que fizemos. Exibição que teve ali um handicap criado pelo Eustáquio, e aviso já que, sendo o Eustáquio o principal protagonista do jogo, vamos ter um título de episódio bastante azeiteiro. Prepare. O pessoal vai ler primeiro antes de ouvir isso. Mas assim já ficam a saber que eu tenho a consciência que é muito azeiteiro. Mas eu não resisto. Agora, MVP, eu não sei quem é que vocês estão a pensar, mas eu acho que só é possível pensar num, para mim. Bom, então desta vez vamos estar em sintonia. Porque de facto eu fico muito para contente. Mim também são. Fico muito contente que quem me dera ter tido este MVP no jogo com o Bruges. A verdade é que ele teve lá, mas não teve. Estava limitado, não era ele. Mas felizmente está de regresso. Eu acho que ele acabou o jogo bastante cansado também, mas é incrível. Tudo é incrível no Otávio, sobretudo quando a equipa precisa de um líder. Hoje precisava de um líder, não tínhamos o Pepe. Acho que o Otávio foi a força motriz da reação e da vontade que a equipa teve de ganhar. Numa segunda linha, iria destacar o PP, porque no fundo é o desequilibrador da equipa. Joga à frente, joga atrás, ele é o maior desequilibrador da equipa em termos de inventar coisas, não é? O Taremi é outro tipo de jogador, também desequilibra muito, mas o PP inventa coisas sozinho. O Taremi também não é tanto assim. A jogada que ele inventa no lance que acaba no gol do Benfica, esse lance até define a reação, a postura que o Porto teve no jogo, não é? Por tentarmos marcar um golo, sofremos, não é? Por estarmos com vontade, por o Zaidu ter vontade de cortar a bola, não se lembrou sequer que se calhar devia ter traçado o gajo e cortava aquele contra-ataque e tentou dar na bola mesmo. O Zaidu não tentou traçar o gajo, acho eu. Se calhar terei que rever, mas no campo fiquei com essa ideia. Se tentasse traçar o gajo, o lance também terminava aí e o Benfica não teria essa oportunidade. Portanto, Otávio, PP, se calhar uma menção honrosa para os centrais, dos quais se está sempre à espera de uma desgraça, sobretudo pelo que já vimos pelas limitações que reconhecemos ao Fábio e pelos sustos que o David Carmo nos tem empregado, mas achei que estiveram relativamente bem, nada complicativos e bastante eficazes, sobretudo quando ficamos com 10 a limpar aquela zona deles. Piche. Também concordo. Também é Otávio. E também não tenho muito mais a acrescentar aquilo também que o Prata disse.
O Otávio tem aquela jogada fantástica É isso que eu ia dizer. Na esquerda. À minha frente. Foi semelhante a essa do PP. Realmente vai sozinho, leva tudo à frente. Mas com o pormenor do Otávio aparentemente está todo roto. E mesmo assim vai para cima, consegue ganhar à frente. Incrível. E sem a velocidade do PP. Fantástico. Mas eu nem me lembrando desse lance, nem precisava de me lembrar desse lance para o Otávio ser MVP. Sem dúvida. Encarna tudo o que disseste. Pronto, vamos ler então os comentários. Só uma coisa que eu me esqueci de dizer do Caneira é que o Caneira também é médio como comentador. Não faz, portanto, até nisso vai ser a carreira toda. Não é? Porque eu já uma vez apanhei, o Caneira é bom a lateral. É médio a lateral esquerda, é médio a central, é médio a defesa direito. O comentador também é médio, chegou à SIC, mas não vai passar disso. Fica a nota. Eu agora ia dizer, eu nem sabia que o Caneira era comentador. O Caneira sai na SIC, raramente é em jogos, não é? Deve ser aí nos programas. É naquelas merdas que eles fazem para encher à tarde. O Caneira, não te lembras quando foi o europeu? Fazia tipo quase uns sketches com aquele gajo da SIC, quando andou a acompanhar aí pela Europa, no campeonato da Europa, a fazer também figurinhas. Não apanhei. Esquece. E esse que teve a fazer figurinhas pela Europa, deve ter apanhado, foi num dos programas da Dona Marcos, acho eu. Mas era no Luz, acho eu, não é? Não, no Luz depois era outro gajo. Foi um gajo que até entrou em. Bem, íamos estar aqui para tentar explicar de quem era. Mas. Seguindo. Um que entrou em mensagens privadas com aquele gajo de Porto Canal que. Não sei se vocês recordam. Entrou em mensagens privadas, quase a insultá-lo, porque ele meteu lá um post. Anda meio desaparecido. Como é que chama, pá? O gajo do Porto Canal. Opa! Uma página sobre a imprensa. Área de Barros? Não, Baluarte. Desaparecido esse, por acaso, no mapa. É Bragança. Sim, Bragança. Ele andou aí num despique com esse gajo, bem, mas não interessa, o pessoal vai perceber. E o Caneira andava a fazer parelha com esse gajo, esquece. Vamos ler então os comentários do pessoal. Fiz 2 posts, uma na chegada ao estádio e outra agora no final. A ideia era para o pessoal ir comentando algumas coisas durante o jogo que pudéssemos aproveitar aqui com alguns pormenores e lembrando desses pormenores, dar mais alguns bitites. Pronto, e vou ler o que o pessoal foi escrevendo. Consegui hoje chegar mais cedo ao estádio, fiz a estática do piso, comecei a chorar porque a minha filha só saía às 6h30 da escola, sairá às 6h30 da Braga. Apanhar com esta chuva, trânsito, pois nunca na vida pensei chegar a horas e a minha filha faltou não só como 2 professores, aqui por acaso puxou um, mas os 2 últimos tempos dela falhou e pronto, foi pacífico, até ainda deu para comer umas bifaninhas antes do jogo, portanto teve-se bem. Pronto, os comentários que tenho aqui, então temos o André de Souza Viana, aqui neste caso a comentar o meu tweet, grande setora, ainda por cima com chuva, o trânsito estava do Piorio, vamos Porto, ainda na sequência então, do post. Também o DC, estou cheio de frio, no sofá, imagino aí, por acaso não estava muito frio, estava-se tranquilo. Depois temos aqui o Nuno Leal, que comentou, pensou ao intervalo, o Eustáquio foi anjinho, o Bá já podia ter ido para a rua, tivemos sorte naquele duplo remate posto mais barra, é meter o Verón, Eva out, Taremi a 10 e a lançar e ganhamos isto e eles ficam com 10 em breve. Ficariam até, Nuno, se não fosse substituições, mas também era um bocado isto que estávamos a falar ao intervalo. A entrada do Verón, ou de Verón, não, por acaso não era a entrada do Verón, era a entrada do Rodrigo Conceição, e ficar com o Taremi a lançar de um lado o PP e do outro lado o Galeno. Querem abordar isso? Quem deu ideias foi o Pisa até. Tenho a entrada do Rodrigo Conceição ao intervalo. Não tinha sido um de vocês? Falamos porque era ele que estava a aquecer, não é? Era um dos que estava a aquecer. Mas vai um bocado de encontro ao que ele estava a dizer, ou ao que não estava a dizer, mas em vez de ter Verón e Galeno, seria PP e Galeno. Eu acabei de ver os 2 lances do Bá
é fácil porque está a dar na televisão. E foram 30 segundos entre um lance e outro. E no primeiro do estádio. No primeiro, efetivamente, mete a mão na cara do Otávio. E no segundo, efetivamente, dá uma pranchada do caraças no Evanilson sem necessidade nenhuma. Portanto, não é tão. Lá está, continuo a dizer. É diferente. Não lhe facilitou tanto a vida o Eustáquio. Opa, mas. Sim, mas. Enfim, não, temos razão de queixa neste lance. Não, porque no estádio é do outro lado. E o gajo também tem que ver mais ou menos pelo que lhe parece. Não pareceu tão. Mas efetivamente, os dois lances em 30 segundos. Primeiro, no ano passado, o Evanilson é expulso com um lance igualzinho a este do Otávio. Igualzinho. É isso. E depois é uma pranchada. E eu não disse há pouco, porque estava alguém a falar. Apesar de eu hoje estar a interromper muito, deixei-vos falar ali uns segundinhos e vi também que há um lance em que marcam falta ao Galeno e que é clara a obstrução do VAR também já com o amarelo. Portanto, ele depois do amarelo fartou-se de fazer faltas e também se pôs a jeito. Portanto, nota para o Pinheiro fraca, porque disciplinarmente prejudicou-nos. Para mim, muito fraca, porque condiciona o jogo. É verdade, não teve problemas em condicionar o nosso jogo, já teve mais paninhos quentes para condicionar o jogo do Benfica. Muito bem, vamos continuar aqui a dar os tweets do nosso pessoal. Porto Fan 101, e penso que agora já são notas finais, e depois seguimos então para o post em que é tudo já notas finais. As minhas notas: fomos melhores com 11, fomos competitivos com 10. Taremi na direita foi um desperdício. Apesar de alguns bons apontamentos, continuo a achar que o Galeno, a partir do banco, tem um impacto superior. Não consigo entender, com um atraso dominado com a mão, que o guarda-redes não dá direito a livre na área. Portanto, a tal situação que estávamos a falar um bocado do Gilberto. Ainda não acabou, o regime não assusta assim tanto, o plantel é limitado, mas existem jogadores a crescer e que vão aparecer. No final fazemos as contas. MVP Otávio. Pronto, um bocadinho do que nós dissemos, este comentário do Porto Fan 101. Pronto, e lá está, outro lance muito evidente da questão, ou muito evidente, eu já fiquei com dúvidas a ver na televisão, mas a questão do atraso, ou do possível atraso, pronto, poderia ter tido outra leitura. Nuno Leal diz: opinião controversa, não posso estar orgulhoso da equipa quando perdem. Correram, lutaram? Claro, mal era, mas não ganharam. Estes jogos são para ganhar. Não se pode ser anjinho como o Eustáquio foi e ser anjinho, depois com orgulhos. Sorry, aprender com o erro, ganhar na quarta. E é o comentário do Nuno Leal. Sim, aí há uma outra coisa a acrescentar, é que ninguém se vai lembrar claro. O que se vai lembrar é que foi um 0, não é? Daqui a uns tempos. Ninguém se lembra, por exemplo, que esse lance, por exemplo, o Félix, foi se calhar dos jogos em que eu questiono, desde sempre questiono mais as opções de Conceição. Esse gol, a titularidade do Adriano Lopes, do Manafá em vez do Militão. Do Manafá em vez do Militão. Opa, já ninguém se lembra que o Militão não jogou esse jogo, ou que o nosso gol até do Adriano. Não é bem assim, mas sim. Eu pelo menos lembro-me. É isso, acho que há mais pessoal que se lembra. Porque de facto critiquei isso, mas enfim, tem razão, ninguém se vai lembrar disso. Mas se não fosse isso, não ganhavas a meio da semana a Roma. Então isto pode ser um bom prenúncio para os jogos da Champions. Alguém vai ter que pagar, vamos ver. De Madara a Falcon Quests, a equipa mostrou uma vontade impressionante, não lhes podia pedir mais. Se a coisa correu mal, perfeito para olhar em frente, nunca para baixo. Eles contam com o apoio portista, 6 pontos para recuperar até o jogo da 27ª jornada. Uma volta, portanto. Ficam aqui as contas do... Bastam 3. Então bastam 3. É isso. Era o que eu ia acrescentar, exatamente. Bastam 3. E ganhar 2-0. O 2-1 deve ser suficiente. E pronto, depende também do gol avaragem nessa altura. Não, mas aí depois até ao final estás a perder. Certo, ok, tá.
Pedro Constantino, Melão, jogo decidido no momento da expulsão, um jogador profissional não pode fazer aquelas 2 faltas em cima da grande área do adversário, no espaço de 5 minutos. A partir daí foi resistir, sabendo que um empate já seria tarefa difícil. Mérito para a forma como reagimos e como estávamos a enervar o adversário. Marcaram na altura-chave. Fazer o tipo de pressão que estávamos a fazer não é possível durante tanto tempo, com -1. Otávio, gigante. Sinto que temos equipa para buscar isto, mas 6, entre parênteses 7 pontos, não vai ser fácil. Abraço. Estes 7 pontos ainda estão longe de acontecer. Falta o jogo lá. Obviamente. Outra coisa que, e ele diz aí, outra coisa que também já vi agora a rever a primeira parte é que mesmo o primeiro amarelo do Eustáquio é defensável. Ele dá um pontapé no gajo completamente descontrolado. Portanto, para mim até os 2 amarelos são bem dados. Do Eustáquio. Mas a ideia com que fico no estádio não é lance que impeça a transição, ou seja, que impeça de perigo iminente, é um lance no meio campo defensivo deles e não é tipo acumular faltas, é a primeira falta. Mas ou seja, não consegues... Mas tens que... eu pelo menos revi, é uma boa pantofada. Sem necessidade nenhuma. Pronto, mas aí tens todos os atenuantes que eu te acabei de dizer. Primeira falta no meio campo deles e não impede nenhum lance de contra-ataque. Mesmo sendo uma boa pranchada, não deixa de ser a primeira falta. Mas depois esquece. Quem está habituado a futebol, e nós estamos habituados a ver futebol, quando o gajo dá aquela pranchada, o Eustáquio, eu já sei o que é que vai acontecer. Já sabia que assim. Já sei, é amarelo, ponto. Mediante o jogo, é amarelo. E é da mesma forma que, conforme estava a decorrer o jogo, quando o Bá faz aquelas faltas, aquilo que eu penso vai ser expulso. Ponto, agora vai ser expulso. E a dualidade de critérios para mim está aí. Mas pronto, já falo sobre isso. Miguel Luís Pereira, não podemos ir a jogos deste nível abdicando de ter PP onde causa pânico permanente, como se viu nas 3 vezes que chegou lá. Se ainda por cima tens um jogador menos, a situação é mais grave. 11 contra 11, com aquela entrada era para ganhar bem. Assim não nos ajudamos nada. Tens aqui o Miguel Luís Pereira do teu lado, Prato. Quem era o jogador a menos? Não, tens um jogador a menos. Se ainda por cima tens um jogador a menos, a situação é mais grave. Sim, ou seja, claro, 11 contra 11 com aquela entrada era para ganhar bem, assim não nos ajudamos nada. Claro, está bem, eu estou a ficar com soninho. Ao Figueiredo, Pep a defesa de direito, Pep não, mas é o que está aqui escrito, Pep a defesa de direito é perder músculo no ataque, é a única coisa que aponta ao Sérgio Conceição. Portanto, ao Figueiredo também na mesma linha. A expulsão, nada a dizer, dominamos quando estávamos com 11 e tentamos não sofrer com 10. Acho que a estratégia passava por, num contra-ataque, tentar fazer um gol. Eu aqui discordo, porque lá está, acho que perdemos porque tentamos ganhar. Excelente entrega dos jogadores, nada está perdido, como é óbvio. Sérgio Conceição tem que começar a controlar-se no final dos jogos. A Ásia é grande, eu entendo, mas não vai mudar nada a expulsão dele. Acredito que o nosso grande treinador e nos jogadores acredito no nosso grande treinador e nos jogadores para a conquista de mais um campeonato. E pronto, penso que estão os comentários todos. Todos ditos aqui. Pronto, eu fico à derrota, fico ainda aqui à azia. Vamos pensar então no Bruges. Dia 26, 5h45. Portanto, aí, bem à tarde. Uma hora horrível. Certo? E o próximo também vai ser, não é? Mas o próximo é feriado e é em casa. É a horinha de ir buscar a canalha à escola. Pronto, tudo bem. Mas queres 11? Vai ser o vai dizer que é o 11 de Leverkusen, ou não? Não, porque eu quero que o Eustáquio passe uns tempinhos no banco. Vai jogar para o campeonato. É um jogo demasiado importante para fazer merda, portanto, ações têm consequências. Gruitz, então? Sim. E não quero. Aquele moço que jogou hoje no meio campo é jeitoso de jogar ali. Não quero. Portanto, eu já estou naquela fase da época em que começo a fazer o meu lance, não é? Portanto, já sei que vai jogar o Eustáquio, mas. O mesmo vai ficar de fora.
o Mbemba fica de fora, claramente. O Eustáquio também não está na minha. E o Uribe também vai começar a fiar de fora, não? O Uribe é só a partir de janeiro. Ok. Já está prometido. Pronto. Diogo, João Mário / Rodrigo, um dos dois. Depois Fábio, David, Carmo, Zaidu. Depois Uribe, Gruitch atrás do Uribe, o Otávio, PP, Taremi, Evanilson. Para mim é a equipa 2. Vão ser os mesmos. Faltas de outros. Sim, senhor. Estás a apontar muito, só escrever a mesma 2 já. Estás a pôr os jogadores no sítio, não sei o quê. Até vou escrever mesmo isso. A mesma do Deus. Tive parênteses dessa LB, não gosto nada disto. Para letra minúscula. Tem 5 antes. 5 LB. Para mim é Diogo Costa. Depois meto João Mário. Não sei se ele vai recuperar até quarta-feira. Depois posso dar uma alternativa. Depois Fábio Cardoso, David Carmo e Vendel, porque eu acho que ele entrou muito bem hoje. Então vou colocar o Vendel na defesa esquerda. Meio campo com Uribe, Gruitch e Otávio. Na frente, PP, Taremi e Galeno. PP, Taremi e Galeno. A mesma receita, mais ou menos, da Alemanha. Sendo que, se João Mário não puder, eu acho que ele vai continuar com o PP de defesa direito e entra Evanilson. Mas coloquei João Mário de defesa direito. Ok, ficas aí com a segunda hipótese de diplomas. Parece-me bem. Pronto, vamos. Eu também meti 2 e vocês nem notaram. Meteste, eu ia mandar a boca aí. Vai já com 12. Sim, tem mais hipóteses. Não há problema. Olha, o Luís não perdoa. Mais o pormenor da dedicatória ao Gomes durante o jogo. Se calhar as coisas não estão assim muito bem. Mas pronto, fica aí também a nossa palavra para o meu primeiro ídolo. E fica também uma nota, não sei se já viram, mas para os festejos que deu na televisão, que colocaram no site do Benfica, ou no Twitter do Benfica, ou algo desse género. Ainda falta longe, e são esses festejos que dão um bocadinho de gasolina. Pronto, e é isto. Voltamos então depois de Bruges, quarta-feira. Dá para gravar mais cedo, é a grande vantagem de ser às 6. Não sei se dá muito mais cedo. Sim, não dá muito mais cedo. Mas se fosse no Dragão, já ia ser mais tarde. De facto, fora a diferença não é muito. Tchau. Boa recuperação, pá. Bom fim de semana. Ansiosos pelo título. Prata. Tchau aí. E Badger pode ser o gol no remate e... Golo do Toca do Porto. É jogada genial do Badger. Acho que o Badger merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue